centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e operando quem impedirá. Ao guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória a Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória a Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Eu te amo, ó Deus, eu te exalto, pois ao meu lado sei que estás.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Cante. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Aleluia. E tu me cobrirás com tuas penas. Deus quer proteger você. Me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei. Maior que a vida é teu amor, eu não preciso mais temer. A tua graça eu sei me abraçou. O meu passado perdoou e hoje vivo pela fé. O meu futuro eu sei já preparou. Mas que vencedor me fez, tua glória enche minha vida, e o meu coração só quer cantar, que nada vai me separar do teu amor. Tua glória enche minha vida, e o meu coração só quer cantar, que nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Boa noite, adventistas e Caraí. Deus seja louvado pela sua presença aqui conosco mais uma vez nessa transmissão maravilhosa. O culto de hoje vai ser um culto muito abençoado, porque nós temos um convidado especial, o pastor Lúcio Mota, que veio aqui especialmente para trazer uma mensagem vinda de Deus para você. Como você sabe, a nossa igreja é uma igreja sem fronteiras. Você está na sua casa aí confortável, tranquilo, junto com a sua família, mas ao mesmo tempo você está aqui conosco para poder adorar o nome de Deus, para poder ouvir a sua mensagem e ouvir tudo que Ele tem para te dizer hoje. Mas a nossa igreja também é uma igreja aqui presencial. Você pode vir aqui, se você é da região, você pode estar aqui conosco e você também vai se sentir em casa. Afinal de contas, é a casa do seu Pai, é a casa de Deus, então é a sua casa também. Que esse culto possa ser um culto que você entregue novamente a sua vida para Deus. Quando o pastor hoje pregar, quando ele falar, abra o seu coração, ouça bem, medite em cada palavra, leia a Bíblia e reflita em cada palavra que for dita aqui hoje. Nesse momento nós vamos fazer uma oração para iniciarmos o nosso culto. Então ore comigo? Oremos. Santo Deus maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui mais uma vez na Tua santa presença. Hoje nós teremos um culto abençoado, porque sabemos que o Senhor se faz presente aqui conosco. E nós queremos te pedir que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa já deixar o nosso coração preparado para a mensagem que está para vir hoje, que ela possa vir com todo o poder, com a Tua força, Pai, para transformar as nossas vidas. Fale ao nosso coração, unja o pastor Lúcio, Pai, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. E vamos continuar a adoração dessa noite. Que você possa erguer o altar de adoração ao nosso Deus em sua casa. Não consigo entender o teu amor, o teu querer, não há igual, não há igual. Deixou sua glória pela cruz, venceu
teu amor vai me curar, vai me salvar. O esplendor do teu amor vai me curar, vai me salvar. O esplendor do teu amor vai me curar, vai me salvar. O esplendor do teu amor vai me curar, vai me salvar. Sem palavras, Eu fico sem palavras perto da tua glória. Não há outro igual a ti, outro igual a ti. O teu amor é infinito, santo, santo. Não há outro igual a ti, outro igual a ti. e nós pertencemos a esse Deus, nós pertencemos à luz. Que você possa se sentir dessa forma. Cante conosco. Liberto das trevas eu serei, não mais as derrotas eu terei, não mais sentirei vergonha do meu eu. Liberto da morte e do pecado, das dores da minha escravidão. Liberto eu serei por meio de Jesus. Eu pertenço à luz, luz que vem do meu Jesus. Com seu sangue na cruz, não mais noite eu verei. Para o céu eu irei, eu liberto serei. Sim, eu pertenço à luz. Liberto das trevas eu serei, não mais as derrotas eu terei, não mais sentirei vergonha do meu eu. Liberto da morte e do pecado, das dores da minha escravidão. Liberto eu serei por meio de Jesus. Eu pertenço à luz, luz que vem do meu Jesus. Com seu sangue na cruz, não mais noite eu verei. Para o céu eu irei, eu liberto serei. Sim, eu pertenço à luz. 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 Eu pertenço à luz, luz que vem do meu Jesus. Com seu sangue na cruz, não mais noite eu verei. Para o céu eu irei, eu liberto serei. Sim, eu pertenço à luz. Não esqueça disso, você pertence à luz. Amém? Deus abençoe. Uma boa noite para você, meu irmão que está assistindo de casa, meu irmão, minha irmã.
Olha, eu quero dar, assim, um aviso para você. Falta um dia. Falta um dia. Bem, se você está ligado, se você está ligada, nas nossas informações, nos nossos momentos de comunicação aqui da Igreja de Caraí, você sabe muito bem do que eu estou falando. Falta um dia para a gente começar, né, a semana de oração. A semana de oração com o pastor Geu, Olhar de Esperança, pastor Geu, Felipe, né, a semana da mulher, não é? Do dia 5 ao dia 12, eu tenho certeza que você anotou aí, né, na sua agendazinha. Então, do dia 5 até o dia 12, nós vamos começar esses cultos, e você precisa ficar ligado. Vamos começar os sábados, né, e vai até ao dia 12. Então, por favor, anote aí no seu celular, anote no papelzinho, na sua mão aí, se você não quiser sair, né, mas anote em algum lugar, porque é extremamente crucial você lembrar disso, dia 5 ao dia 12 de semana. Eu gostaria de começar dando um abraço, né, um alô para Júnior Cona. Júnior Cona, né, ele diz assim: a paz do Senhor. Né, eu gostei muito do seu comentário, Júnior. Não é comum o pessoal falar a paz do Senhor aqui nos comentários. Eu gostei muito de você escrevendo isso, né, em oração por você, Júnior. E abaixo dele, Edna Penha, né, ela pede oração por Galvani, Giovanni e Jaqueline, né, justamente pela questão da saúde. Então, olha só, em oração por vocês dois, tá bom? Que Deus abençoe vocês e que vocês possam continuar ligados aqui nessa programação, nesse culto, né? Porque tudo isso é para a honra e glória do nosso Senhor e para a bênção, né? Para a bênção do ser humano, daqueles que estão ouvindo, né? Daqueles que estão aqui presentes e você que está ouvindo. Bem, como eu falei, começa, né, do dia 5 ao dia 12 a semana de oração, um olhar de esperança. E qual é o seu papel? Como que você vai ajudar a Igreja de Caraí? Como que você vai ajudar a gente? Você vai ajudar da seguinte maneira. Você já tem o Instagram no seu celular? Já tem o Facebook, YouTube? Já tem? Se você não tem algum desses três aqui, ou dois, já baixa agora. Já coloca para baixar após, depois. E a primeira página que você vai curtir, o primeiro canal que você vai curtir, comentar, compartilhar, vai ser o Adventistas de Caraí. Se você já é inscrito, e se você já tem esses três aplicativos, você vai continuar, né, o seu progresso, e você vai curtir, compartilhar nossa programação. Se você for no YouTube, você vai ver que tem como você definir o lembrete, né, para o vídeo que vai começar, né, para as pegações, para os links, e você vai colocar. Você vai definir isso como lembrete. E melhor, você pode ir além, você pode colocar ali o sininho, ativar o sininho, para qualquer coisa que aparecer aqui da igreja, você já está acompanhando, né, você acompanhar e seguir e curtir, compartilhar, tá bom? Inclusive, se inscreve no canal aí agora, se você não é inscrito, já faz essa inscrição, porque ela é de muita importância pra gente aqui do grupo, tá bom? Então, olha só, dá um print aí, tira um print e começa a seguir, compartilhar, curtir Adventistas de Caraí e Adventistas de Caraí de novo. Isso aí eu tenho certeza que o nosso grupo tem te abençoado já bastante e vai te abençoar muito mais pela graça de Deus. Amém? Vou pedir para o pessoal da produção trocar o nosso slide. Eu quero falar agora com você de um número assim especial. É um número especial que é o número da nossa central de atendimentos. Então eu tenho certeza que você já ouviu falar na sua vida de alguma central de atendimentos. E a gente aqui do Adventistas de Caraí também temos uma central de atendimentos. Olha que maravilha, olha que legal, que bênção. Então esse número que está aparecendo aí na sua tela, né? Você vai tirar um print, você pode anotar. Igual com as redes sociais, faça isso com essa central. Por quê? Qual é a função da central de atendimentos? Você está vendo o comentário no YouTube aí que aparece aí? Os comentários no Facebook, no YouTube. A central de atendimento serve para você também fazer comentários. Sendo que pode ser hoje também, né? Hoje, ao longo da semana. E que tipo de comentário? Você pode colocar o seu pedido, algum pedido de oração, como a Edna colocou aqui nos comentários. Você pode fazer algum agradecimento. Você pode dar alguma sugestão de qualquer tipo de coisa que você imaginar. Você pode dar um feedback. Estou gostando das programações e que bom, continue assim, que Deus abençoe vocês. Você pode também, não sei, estou com dúvida em tal tema da Bíblia. Poxa, eu gostaria muito que vocês me ajudassem nisso. Manda pra gente. A nossa central vai te ajudar com um enorme prazer. Vai ser uma maravilha, vai ser uma bênção. Tá bom? Então, grave esse número, já coloca aí no seu número, assim, nos seus favoritos, né? Já pode mandar para outra pessoa também, manda para outras pessoas, não só o número, mas também as redes sociais,
porque eu tenho certeza que é uma forma de você se comunicar com a gente ao longo da semana, não é? Por meio de pedidos, feedbacks, tudo aquilo, mas assim, de uma maneira mais privada. Você não precisa colocar o seu número, né? Se você não precisa colocar o seu pedido, o seu feedback aí no comentário público, você pode fazer de forma privada, tá bom? Então tira um print e grava. Se você abriu o link agora, abriu o culto, chegou agora, caiu de paraquedas aqui, não sabe o que está acontecendo, prazer, meu nome é Vitor Teixeira, esse é o Momento da Comunicação, você está no Adventistas Icaraí, é uma igreja que vai trazer muitas bênçãos para a sua vida, tá bom? Para a sua vida, então continue com a gente, tá bom? E compartilhe esse link também com algumas pessoas que você conhece, tá ok? Por último, pessoal, mas não menos importante, esse aqui é o momento, esse aqui são algumas informações, né, que você pode utilizar para, assim, você demonstrar a sua fidelidade a Deus, o seu amor a Deus, né, por meio dos dízimos e das ofertas. Então, você está vendo aqui, ó, a nossa chave Pix, icaraí.arf.pix@adventistas.org. Então, você vai tirar um print, você vai anotar também, olha quanta coisa você tem que anotar, que legal, né? Então, vai lá, tira um print. E aqui a nossa conta Bradesco, alguns números mudaram. Se você tirou o print de antes, você está achando que, não, é a mesma informação de antes, fica atento aí, porque mudou. Agora nós estamos com novas informações. A gente está com uma chave Pix nova e uma conta nova. Então, se você tirou um print, apaga o antigo e coloca esse novo, tá ok? Então, eu vou dar um tempinho aí, vou falar mais um pouquinho, para você ter esse tempo de você anotar, tirar esse print, para você justamente, meu irmão e minha irmã, demonstrar sua fidelidade a Deus, o seu amor a Deus, né? Os dízimos e as ofertas, eles servem para o crescimento da igreja, né? Para o seu crescimento espiritual, para o crescimento da missão global, tudo isso é para o desenvolvimento espiritual de vários corpos, de várias entidades, de você, a igreja, o grupo, entende? Então, quando você faz devolve o seu dízimo e a sua oferta a Deus, você está assim, chamando bênçãos de Deus para você, né? Por meio dele, óbvio, pela graça dele, e também abençoando outros locais, a missão global, a missão local. Então, eu tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas por meio, né, do seu dízimo e da sua oferta, tá bom? Além disso, assim, de maneira palpável, de maneira concreta, o que eu posso falar para você, que com o seu dízimo e a sua oferta você vai estar, assim, ajudando de grande maneira, né? Aqui em Icaraí nós estamos com 2 projetos e eu preciso que você memorize e ore por eles também, além de ajudar, né? Você pode orar por eles. O primeiro é de ter um aplicativo. Aqui, a gente da Igreja de Icaraí, nós queremos ter um aplicativo. Tenho certeza que você tem um celular que possui aplicativos. Hoje em dia, né, na época pós-moderna, não tem como a gente viver com um celular sem aplicativos. Todo celular tem aplicativos. E a gente quer ter um aplicativo nosso, da nossa igreja, com Bíblia, estudos bíblicos, música, os nossos, as palavras, os discursos que são feitos aqui, são feitos pelos pastores, tudo isso, né, na palma da sua mão, de uma maneira muito fácil, simples e totalmente agradável, entende? Então, você pode contribuir, você pode fazer parte disso, Então, lembre-se disso, ore por isso. E, por último, o segundo projeto são algumas mudanças estruturais que a gente quer fazer no nosso prédio. Então, assim, você vai ser crucial nessas alterações físicas, né? Porque se você vier presencialmente, aqui na Avenida 7 de Setembro, nesse número 69, você pode vir presencialmente algum dia, você vai perceber que a gente precisa fazer algumas alterações. O prédio é bonito, é muito bonito, mas a gente quer mudar para fazer um templo melhor para o nosso Senhor, né? Uma casa melhor, uma casa assim, agradável, que caiba mais pessoas, e você pode fazer parte disso, tanto para o aplicativo como para as modificações estruturais aqui no nosso grupo, tá bom? Então, olha só, dá um like, né? Curte, comenta, compartilha, ativa o sininho aí, dizima, oferta, ora por nós, estaremos orando por você também, e que Deus abençoe muito a sua vida e o restante, né, do culto. Fique com a gente, por favor, e que Deus abençoe você. Amém. E ele disse que estará conosco em todos os momentos até o fim dos tempos. Acredite nisso, você não está só.
Deus perdoa, Ele traz cura, toca meu rosto, alivia minha dor, minhas angústias, Ele consola, em seu amor encontro paz. Deus é refúgio, Ele é poder, Ele acalma as tormentas do meu viver. Com suas mãos Ele me aquece e bem pertinho de mim Ele diz: estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui, ao seu lado sempre estarei. Estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui, minha promessa te dou. Sinta-se abraçado pelo Senhor Jesus, Ele está aí. Meu Deus perdoa, Ele traz cura, toca meu rosto, alivia minha dor, minhas angústias, Ele consola, em seu amor encontro paz. Deus é refúgio, Ele é poder, Ele acalma as tormentas do meu viver. Com suas mãos Ele me aquece e bem pertinho de mim Ele diz: estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui, ao seu lado sempre estarei. Estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui, minha promessa te dou. Estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui, ao seu lado sempre estarei. Estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui, minha promessa te dou. Filho, estou aqui, minha promessa te dou. Olá, boa noite a todos, os que estão aqui presentes conosco aqui na Igreja de Caraí e você que está em casa nos assistindo pela internet. É um prazer especial estar aqui com você. Quero mandar um abraço para uma família especial na cidade de Campos dos Goytacazes, a irmã Patrícia e seu filhinho Natan, o qual tive o privilégio de batizar alguns anos atrás, quando fui pastor na cidade de Campos. Lembrando que você pode
assistir a esta programação, não só pela internet, mas também de forma presencial aqui na igreja. E nós temos algumas pessoas que estão aqui conosco. Quero agradecer pelo convite feito pelo nosso irmão Anderson, que é um dos líderes aqui da igreja, e que me pediu há algum tempo para que eu viesse aqui trazer a mensagem nessa noite. Sei que cada vez que a gente deve, a gente tem que pagar. E quando cheguei na cidade de São Gonçalo, passei a dever ao Anderson, porque ele pregou várias vezes no meu distrito e eu tinha que pagar e retribuir de alguma forma. E atendi o convite rapidamente para estar aqui na igreja de Caraí. Então, estou quitando aí, Anderson, a minha dívida, ou em parte, né? Estaremos sempre disponíveis aí para quitar essa dívida sempre que for necessário. Pastoreio atualmente o distrito de Lagoinha, na cidade de São Gonçalo. Comecei ali aqui na Associação Rio Fluminense em 2011, na cidade de Campos, onde pastoreei 3 distritos lá. E no ano passado assumi o distrito de Lagoinha. E quero mandar um abraço especial para os nossos irmãos também de Lagoinha, que estão nos acompanhando agora pela internet, e a todos que estão conosco de forma online. Que Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos começar aqui, mas antes disso eu gostaria de fazer uma oração, inclusive pedindo uma oração especial para Esther, que é filhinha do nosso pastor aqui, o pastor Moisés, o qual eu agradeço também por ter me autorizado a estar aqui, por ter estendido também o convite. Se não fosse assim, não seria possível. E nós queremos orar também pela filha dele, que agora está se dirigindo ali junto com o pastor para o hospital, está com um quadro de uma pneumonia, talvez, e nós precisamos orar por ela. Então, eu vou pedir aqui aos nossos irmãos que estão aqui, você que está em casa também, nos acompanhem em oração nesse momento pela Esther. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento queremos interceder pela vida desta garotinha, a filha do pastor Moisés, pastor desta igreja aqui, está agora se dirigindo para o hospital com preocupações e, evidentemente, nós pedimos que o Teu Espírito Santo o acompanhe, Senhor. Dirija os médicos que irão fazer o atendimento, dirija a toda a equipe que está ali acalmando a família, e que o Teu Espírito Santo vá adiante já realizando milagres, Senhor. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco aqui também, para que possamos, nesta noite, continuar estudando a Sua palavra. Esta igreja é uma bênção para esta comunidade, e é uma bênção porque abre em todo o culto, como um palco principal, a revelação da Bíblia, porque é a Bíblia quem tem uma mensagem poderosa a nos apresentar. Por isso nós oramos também pela intervenção do Espírito Santo aqui, neste lugar, e em nossos lares onde estamos, onde há pessoas que estão ouvindo o Evangelho, e talvez hajam pessoas que estão sendo conectadas pela primeira vez nessa noite. E por isso pedimos também por elas, que o Teu Espírito Santo esteja com eles. Ao folhearmos a Tua palavra, que o Espírito que inspirou a Sua palavra esteja conosco, nos iluminando para compreendermos a revelação inspirada. Que o poder do Senhor esteja conosco. Mais uma vez nos lembramos da jovem Esther. Fica com eles, é o que nós lhe pedimos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Bom, amigos, quando fui convidado para estar aqui, eu confesso que fiquei refletindo sobre o que falar, né? O que eu poderia levar como uma mensagem que fosse pertinente, né? Às vezes, como pregador, a gente se preocupa com a pertinência da mensagem. Será que é oportuna a mensagem? Será que a igreja precisa ouvir aquilo? A gente se preocupa. Quando a gente vai a uma igreja que a gente não conhece, talvez fica um pouco mais difícil da gente entender isso,
porque talvez a gente não conhece o dia a dia da igreja, não conhece a necessidade da igreja e talvez fique um pouco difícil da gente entender o que deve falar. Mas pensando sobre o que falar aqui, eu imaginei que talvez se nós falássemos sobre um tema que nos é pertinente para o tempo de hoje, seria sobre justamente o tempo do fim, aquilo que nós estamos vivendo. Isso é inerente àquilo que nós cremos. Nós somos adventistas. O próprio nome adventista quer dizer é aquele que guarda ou aguarda o advento de Cristo. Então, meu amigo, que você que está conectado nesse momento, saiba que adventista significa isso. Nós esperamos a volta de Cristo Jesus, aguardamos a bendita esperança em um dia em que Jesus voltará a segunda vez para nos buscar. Eu creio nisso, amém? E é por isso que eu gostaria de refletir em alguns textos. E eu peço-lhe licença, porque nesse momento eu gostaria que você utilizasse a sua Bíblia. Nós vamos utilizar vários textos, é um sermão expositivo, embora não tenha o hábito de fazer assim, mas precisei recorrer a alguns textos que seriam necessários para que a gente pudesse compreender o cenário que nós estamos vivendo nesses tempos, que são bastante interessantes. Então, eu gostaria de convidá-lo a abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, os versos 3 em diante. Mateus, capítulo 24, fala sobre o cenário que antecederia a volta de Cristo Jesus. Era uma preocupação que os discípulos tinham. Quando aconteceriam estas coisas? Mateus 24 diz: No Monte das Oliveiras, achou-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinais haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvirei falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Amém. A palavra do Senhor nos diz claramente, esta é uma perspectiva que foi apresentada aos discípulos no livro de Atos. Atos capítulo 1, quando os discípulos estavam vendo a ascensão de Cristo, a palavra nos diz que anjos do Senhor vieram ao lado deles e disseram: por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Cristo que vocês veem subir, da mesma forma vocês verão descer uma segunda vez. Ali em Atos capítulo 2, nós já vemos um novo cenário que é aberto para a igreja, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja. É evidente que eu não posso atestar aqui que naquele momento havia um grupo pequeno ou um grupo considerável assim de pessoas, mas Atos capítulo 1 diz que havia uma assembleia, compunha-se uma assembleia de aproximadamente 120 pessoas,
um grupo consideravelmente pequeno. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce. E um grupo pequeno que está unido, unânime, está em oração, recebem o poder do Espírito Santo e agora passam a pregar. E a Bíblia nos diz que o resultado desta pregação é um aumento exponencial da igreja, onde mais de 3.000 pessoas são batizadas em um único sermão de Pedro. Veja, agora a igreja começa a crescer. A jornada de pregação do Evangelho entre todos é incansável. Os discípulos pregam por todas as partes, cheios do Espírito Santo, e pregando a palavra, cheios do Espírito, muitas pessoas se convertem. E o mesmo Espírito que atuou a partir de Atos capítulo 2 está atuando na igreja hoje. E eu gostaria de convidá-lo a receber esse Espírito Santo no seu coração, para que você, aí em casa ou aqui na igreja, possa sair daqui revigorado, com uma certeza: o Senhor Jesus está voltando para me buscar. Amém? Eu gostaria de lembrá-lo. Nós estamos vivendo em um período crítico da nossa história. Lamentavelmente, nós estamos vivendo algo que não se viu desde 1918, quando houve uma grande pandemia também com a gripe espanhola e que devastou grande parte do mundo. E ela foi destrutiva, mas agora nós já estamos no segundo ano, atravessando um segundo ano com crise econômica, com crise política, com crise na saúde, e há muitos que estão percebendo, e aliás todos nós estamos percebendo, que há um colapso. Inclusive, esta palavra foi utilizada muito, de forma muito forte, no ano passado, quando se preocupava com o colapso em relação à saúde, quando os hospitais não podiam mais atender. E nós temos visto, de fato, que o colapso acontece não só na saúde, mas nós estamos vivendo em um mundo colapsado. Nós percebemos, segundo o que o próprio Jesus disse, que os tempos seriam bastante tribulados. Haveria uma tribulação muito grande sobre o povo de Deus nos últimos momentos da história desse mundo. Veja que o cenário não nos é tão agradável assim. A Bíblia chega a dizer que haveriam guerras, rumores de guerras, doenças, fome se espalhando por todo o mundo, por toda parte. Estes são os sinais da breve volta de Cristo do ponto de vista social. Agora, a Bíblia também nos apresenta do ponto de vista espiritual, que haveria um colapso na própria religião. O livro de Apocalipse, o livro de 2 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 em diante, ele diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos seus ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Veja, haveria um tempo, o próprio Paulo profetiza, dizendo, haverá um tempo em que será muito difícil. Ainda agora, eu estava conversando com um dos líderes desta igreja, e nós estávamos falando justamente sobre isso, sobre a proximidade da volta de Cristo Jesus, os sinais que nós temos visto e como que novas ideologias têm sido incorporadas na igreja que nós sempre conhecemos, né? Parece até que a igreja tem sofrido ataques do próprio Satanás, porque há muitas ideologias que estão adentrando aí no mundo afora, trazendo talvez
não insegurança, mas segurança de que as profecias estão se cumprindo. A palavra nos diz claramente: virá um tempo em que não mais suportarão a sã doutrina. É o tempo que nós estamos vivendo, relativamente é isso. O livro de Apocalipse, capítulo 16, Apocalipse 16, nos diz o seguinte, no verso 13, Apocalipse 16, no verso 13. Então vi sair da boca do dragão, verso 13 em diante, e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Veja o cenário religioso que se aproxima. E nós temos visto o poderio que os decretos têm. No mundo político, nós podemos ver durante algum tempo no ano passado, nós tivemos o nosso direito à liberdade de cultuar cerceado por alguns decretos. Tivemos um período, evidente, em algum momento necessário, nós migramos para esta forma híbrida de transmissão online, de culto presencial com restrição, com lugares marcados por conta da segurança, evidentemente, nós temos que ser cooperadores nesse ponto, a igreja tem essa responsabilidade. Mas em dadas circunstâncias não parecia fazer sentido. Quando bares poderiam abrir, mas igrejas não. Então nós vimos de forma bem evidente que um decreto tem poder e nós temos que obedecer. Veja que dentro do cenário mundial que nós estamos vivendo, isso prepara-nos para a compreensão de que, de fato, caso não nos apercebamos, podemos ser pegos desprevenidos. Mas a palavra de Deus nos diz o seguinte, no livro de Apocalipse, também, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, fala um pouco mais sobre o cenário, não só religioso, agora o cenário político também do mundo, que diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra, possuída de 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como dragão, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer a terra diante dos homens, seduz os homens que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta daquela que recebera a ferida e sobreviveu. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Veja, no verso 16, ele ainda salienta: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E aqui está a sabedoria: aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois seu número é número de homem. Ora, esse número é 666. Veja o que a palavra nos apresenta no livro de Apocalipse. Um cenário político conturbado sendo unificado por um cenário religioso conturbado e agora unificado. É o que a palavra nos apresenta.
E não pense que a ideia que é aqui apresentada pela Bíblia está tão distante do que está acontecendo no momento. O ano passado, no auge da crise, onde todo mundo estava assustado com a pandemia, não se sabia o que fazer, não se conhecia o vírus, não sabia o grau de letalidade, o que podia causar. Algumas nações já estavam sofrendo ataques terríveis. A conturbação estava tomando todo o colapso sobre toda a saúde de várias partes do mundo. O Brasil recebendo ali, sofrendo as consequências do vírus também. E houve um artigo publicado por um economista bem famoso no mundo, chamado Jason Burton, que escreveu um artigo falando justamente sobre a solução do problema econômico causado pela Covid-19. E a solução seria justamente a unificação de toda a política mundial, um único governo mundial. E ele publica esse artigo nos principais sites falando sobre economia. E, depois disso, muitos economistas que o seguem foram publicando artigos semelhantes a esses. Então, esta ideia de unificação de poder político não é algo inédito, não é uma coisa que está escrito apenas na Bíblia. A Bíblia já está apresentando, cerca de 2000 anos antes, dizendo, olha, haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, haverá um tempo em que a igreja irá se unir com o poder religioso e político para que haja a apresentação do anticristo. Isso é o que a Bíblia nos apresenta. São os sinais da breve volta de Cristo Jesus. Veja que no cenário político nós já temos visto isso. Divergências políticas em toda parte. Então, talvez haja uma preparação de uma mentalidade em que, se todos se unirem, será melhor. Claro, evidentemente, nós temos que entender que, dentro de um processo democrático, haja discordâncias. Mas aqui a Bíblia não está nos dando esta possibilidade. Aqueles que não se unem têm que morrer. Porém, no mundo religioso, nós também vemos uma grande torrente de pessoas das mais variadas religiões. E no mundo também religioso há conturbações, divergências ideológicas também dentro do movimento religioso. Então, há que se diga por aí afora que seria interessante uma unificação da religião. Veja que, neste cenário, tudo está sendo bem preparado e conduzido para o cumprimento profético do que a Bíblia apresenta para nós. Porém, dentro desse cenário, nós vemos que o próprio Jesus disse, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. No ano de 2015 a 2020, o presidente da Coreia do Norte, o líder da Coreia do Norte, fez inúmeros ensaios nucleares, e apresentando ali seu poder e que estava pronto para a guerra. Outras nações, vendo isso, também se arregimentaram e mostraram ali de forma ostensiva, os seus exércitos. Há crises políticas espalhadas pelo mundo todo. A crise causada pelo Covid-19 talvez eclodiu várias outras. E nós temos visto que também no meio social e a moral do tempo que nós estamos vivendo tem sido cada vez pior também. O livro de 2 Timóteo, capítulo 3, diz que as pessoas ajuntariam para si doutores e mestres que pregariam para eles aquilo que lhes fosse conveniente. Bom, isso aqui está na Bíblia, ok, mas não me agrada, não me interessa. Porém, se isso aqui me agrada, ok, vou seguir, maravilha. Existe essa possibilidade segundo a Bíblia? Não. Aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo e professam a fé cristã e aguardam a vinda de Cristo Jesus têm que entender que se preparam para a vinda de Cristo cumprindo a profecia bíblica ou cumprindo as ordenanças bíblicas, não cumprindo seus próprios interesses.
Ser cristão é saber que nós temos que viver dentro de limites especificamente delimitados pela palavra de Deus, e não por meu próprio interesse, não por minha própria vontade. Mas, evidentemente, nós temos visto, e o mundo tem experimentado, uma decadência moral absoluta. Em um site chamado O Tempo, não sei, me perdoe aí pela ignorância aqui, mas achei o pensamento interessante e copiei desse site aqui, e diz assim: a decadência moral da sociedade está em curso, espalhando-se como uma metástase pelas nações, embrulhada num celofane de avanços e progressos. Parece ser bem atrativo, parece ser bem convidativo, mas hoje o relativismo tem invadido o mundo todo. E, veja, é relativo. Princípios bíblicos são relativos. Eu sempre aprendi, há alguns anos atrás, que princípios e normas são diferentes. Normas são maleáveis, podem ser mudadas, né? Aqui a liturgia do culto, por exemplo, é diferente de algumas outras igrejas, né? Porque existem padrões normativos para a liturgia. Então, em algumas igrejas, é que seja diferente de algumas igrejas, inclusive que eu já pastoreei, mas isso é perfeitamente normal e aceitável. Normas podem ser alteradas com a concordância da maioria, normas podem ser alteradas. Mas a palavra de Deus nos diz que os princípios não podem ser alterados. Quando a palavra de Deus nos diz seja fiel, está dizendo seja fiel à palavra e não ao seu próprio interesse. Seja fiel ao que Deus diz. Assim diz o Senhor, é isso que o cristão tem que viver. E segundo a palavra de Deus, esses tempos difíceis que têm sido apresentados para nós são cada vez mais evidentes no tempo do fim. Quero lembrar a você, no site Agência Brasil, há um relato bastante interessante sobre a condição que aconteceria e que tem acontecido na nossa nação. Aqui no Brasil, segundo a Agência Brasil, ela afirma que em 2020, 19 milhões de brasileiros estão em um risco alimentar grave. A Bíblia nos diz, e ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, exércitos sendo arregimentados, e agora nós vemos a fome, a desestabilização política e a fome, pessoas passando fome. E o aumento de pessoas que estão sendo desabastecidas tem sido cada vez maior. Um outro ponto, doenças. Eu não quero falar aqui sobre os dados da Covid-19, você pode buscar, talvez seja um dos assuntos mais buscados na internet hoje. Mas, lembrando da história, a peste negra matou na Europa, no século XIX, 200 milhões de pessoas, em todo o período. A varíola matou milhares de pessoas. A cólera devastou inúmeras pessoas. De 2010 a 2019, foram 40 mil mortes no Brasil, principalmente em locais de extrema pobreza, o que é perfeitamente compreensível quando em alguns lugares do Brasil ainda não haja água encanada ou água tratada. Quando eu comecei meu ministério lá no interior da Bahia, eu presenciei esse tipo de coisa. Eu vi pessoas que lá não têm acesso à água potável, né? Pessoas que têm que pegar água de um poço, lá se chama cacimba, né? De um local onde se lava cavalos. O dono da fazenda lava os seus animais, os cavalos, e ali o pobre vem, o coitado que está por ali sofrendo, tem que pegar uma água e levar para casa. Aquela água suja, fedorenta, barrosa, né? Suja, imunda. E fede um animal que trabalhou o dia inteiro suado. Imagine o fedor da putrefação, mas eu vi isso acontecer. As pessoas tinham que tomar banho com essa água, tinham que dar para os animais beberem. Então imagine que a condição do país, do próprio país, né? Não precisa ir para fora de outros países aí, mas a condição tem sido cada vez
pior, imagine nessa crise agora, fico me imaginando aqueles irmãos lá de Águas Belas, que era um local de extrema seca. Eu não sei porque que tinha esse nome. Era seco e o lugar não era tão bonito assim, Anderson, mas tinha Águas Belas, era o nome do lugar. Era uma igreja abençoada, né? A gente pregava lá no interior, era só chegar buzinando. Qualquer hora que chegasse, do dia ou da noite, o pessoal se aglomerava na igreja, se reunia ali na igreja, e nós conversávamos ali o sermão, e não tinha hora para acabar. Né? Às vezes pregavam 1, 2 vezes, 3 vezes no mesmo dia, e eles queriam ouvir ali. Mas era um povo sofrido. Fico imaginando como é que estão essas pessoas lá agora, se já sofriam em 2010. Imagine agora com essa crise que nós estamos vivendo, membros da nossa igreja, pessoas que eu tive ali o privilégio de pastorear naquela época, fico me lembrando disso. E ali haviam doenças que não são comuns por aqui, mas são comuns para lugares de grande fome, de grande dificuldade, de grande pobreza, de falta de higiene. E não é falta de higiene porque não quer ser, mas é porque não pode, não tem estrutura para isso. Veja, o mundo está em colapso. As pessoas estão passando dificuldades terríveis. Em 2018, aliás, 1918, 1919, nós tivemos a gripe espanhola, 50 milhões de mortes, a gripe suína, chamada H1N1, que, interessante, matou no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, 35 mil mortes em 2019. Talvez seja interessante porque nós não ouvimos falar dessas 35 mil mortes. Mas aconteceu no Brasil, segundo dados do próprio Ministério da Saúde. O UNAIDS diz o seguinte, que é uma das pandemias que nós vivemos e ninguém fala dela, mas nós enfrentamos aí uma pandemia de 42,2 milhões de mortes no Brasil até 2019 com AIDS, e que está presente no mundo inteiro. Epidemias mundiais. O que o livro de Mateus diz para nós? Epidemias mundiais. Doenças. Veja, a palavra de Deus nos diz claramente, no tempo do fim, haveriam doenças mundialmente conhecidas. Existem algumas doenças que são locais, que são circunstanciais, mas essas doenças são globais. Pandemias. A pandemia de Covid-19 não é a única pandemia que existe no mundo. Existem várias outras e que estão agora em curso. Mas lembre-se de uma coisa. Isso apenas mostra quais são os sinais da breve volta de Cristo. Veja que todo o cenário não pode nos deixar preocupados, não pode nos deixar apavorados, não pode nos deixar com medo. Nós não precisamos temer o futuro se confiamos no Deus que apresentou para nós a revelação bíblica de que Ele voltaria para nos buscar. Nós não precisamos ter medo, não precisamos ter o temor quanto ao que nos acontecerá daqui a um dia, daqui a 2 dias. Aliás, nós não temos domínio sobre o que vai acontecer conosco daqui a 5 minutos, daqui a 1 minuto. Mas a palavra de Deus nos deixa seguros no tocante àquilo que iria acontecer, e é por isso que a Bíblia está nas suas mãos. É por isso que a Bíblia está aqui nas minhas mãos, está nas suas mãos aí em casa. É por isso que você tem hoje vários aplicativos que você pode usar no seu celular para ler a Bíblia. E eu convido a fazer isso, talvez você que está aí em casa. Eu convido você a estudar a Bíblia, porque na Bíblia você tem ali o relato fidedigno de tudo o que aconteceria para anunciar a breve volta de Cristo Jesus, pelo amor do Senhor que Ele tem por nós. Ele deixou muito claro para nortear o seu povo no tempo do fim, aquilo que aconteceria nos últimos momentos da história deste mundo. Aliás, algumas pessoas podem dizer que volta de Jesus nada, isso é fábula, isso é história, isso aí é história da carochinha, historinha para boi dormir. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Existem pessoas que não acreditam na Bíblia. Respeito. E respeito com todo carinho. Você tem o direito de acreditar naquilo que melhor lhe aprouver. Lhe convido a estudar a Bíblia. Mesmo que você não acredite nela. Ela vai te transformar. Se você tiver coragem de estudá-la,
ela irá te transformar. Porém, existem pessoas que dizem que não acreditam na Bíblia. Não acreditam na revelação bíblica. Eu, particularmente, acredito, fui transformado pela palavra. Muitos dos nossos irmãos, aliás, que estão aqui conosco, sabem o poder que a Bíblia tem e a influência positiva que a Bíblia tem para eles, para a sua família, para os seus familiares, sabe perfeitamente. Convido você que está em casa a estudar a Bíblia. Porque a Bíblia Sagrada é uma carta de amor, que fala sobre alimento, fala sobre o que comer, o que vestir, o que é bom para a sua saúde, quais são os remédios de Deus para você, nesse tempo que nós estamos vivendo, mas é o guia infalível para os momentos que antecedem a breve volta de Cristo Jesus. Com ela você estará seguro. A própria Bíblia diz de si mesma: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Quando nós lemos na Bíblia que no tempo do fim haveriam tantas coisas ruins acontecendo no mundo, nós não devemos nos preocupar, porque evidentemente a palavra está dizendo que isso é necessário acontecer para que o fim aconteça. E quando tudo isso acontece, a gente tem que olhar para o alto e dizer assim: o nosso Redentor se aproxima. Quando estas coisas começarem a acontecer, diz-nos a Bíblia, olhe para o alto, o seu Redentor se aproxima. Eu quero dizer uma coisa para você. Uma canção muito bonita de Nadson Portugal. Se eu soubesse cantar, não vou me arriscar de forma nenhuma, jamais. Mas eu quero lhe convidar, você que está nos assistindo pela internet, mais fácil ainda. Terminou a transmissão, você pode buscar em Nadson Portugal, e aqueles que estão aqui, que estão com seus dispositivos também, depois podem assistir Ouço Passos de um Deus que se aproxima. Uma linda canção, linda canção. Essa música é muito bonita e oportuna, porque evidentemente pelo testemunho bíblico nós podemos perceber que já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Amém? Nós podemos ouvir com clareza, de forma bem audível, os passos de um Deus que se aproxima e vem triunfante, vitorioso e glorioso para dar vida àqueles que o temem e o amam. E essa promessa é para você que está aqui. Esta promessa é para você que saiu de casa para vir à igreja. Mas essa promessa é para você que está em casa. Lá em Campos dos Goitacazes, São Gonçalo. Enviei o link para os nossos irmãos lá de Lagoinha. Tem muitos deles que estão agora online. Mas é para você também que está talvez num outro estado, numa outra região, num outro lugar. Esta é a promessa para você. Jesus está preparando um lar para cada um de nós. Jesus está preparando uma morada. A Bíblia nos diz o seguinte: em meio a toda conturbação, em meio a todo o sofrimento que você tem vivido, que você tem passado, saiba de uma coisa: há um lugar melhor sendo preparado por Deus. É nisso que eu tenho que me regozijar. É nisso que eu tenho que me alegrar. Em meio a tanta tribulação, em meio a tanto sofrimento. Você que está aí em casa, está passando por angústias. Não está fácil, né? Talvez, por um acaso, não sei o que aconteceu, por um milagre, alguém compartilhou até por engano o link dessa transmissão. E você está na sua casa pela primeira vez, assistindo ali. Talvez você esteja com os últimos dados móveis, seja a única transmissão, a última transmissão que você pode assistir com os seus dados até que ele acabe. E você está pensando assim: bom, será que eu continuo a assistir ou paro por aqui para não ficar sem o meu zap? Mas eu quero dizer uma coisa para você, uma mensagem que o zap não vai trazer para você.
Jesus está voltando para buscar você para um lugar melhor. Eu vou e vos prepararei um lugar. Eu vou preparar cômodos para você morar comigo. Você já pensou? Morar com o próprio Jesus Cristo? O livro de Apocalipse diz que Jesus virá sem demora. No final do texto, ele diz: virá, eis que certamente venho sem demora. Amém? Vem sim, Senhor Jesus. A Bíblia começa e termina nos dando esperança. A Bíblia começa o seu discurso dizendo que Jesus é o Criador, Deus é o Criador desse mundo. Porém, em um dado momento da história desse mundo, infelizmente, pelo erro que o homem cometeu, o pecado entrou na terra e o resultado do pecado foi a morte. Diz-nos a Bíblia que Deus providenciou uma alternativa. E a alternativa era justamente oferecer o Filho de Deus em sacrifício por cada um de nós, que aqui estamos e que está em casa também. Para todo mundo, Deus morreu, Jesus morreu por cada um. Deus enviou o seu Filho para morrer por cada um dos que estão aqui ouvindo e até aqueles que ainda não estão ouvindo. E eu me regozijo com você nessa noite, no texto de Mateus, capítulo 25, no verso 34. Eu queria que você se regozijasse nesse texto comigo. O último texto que eu quero ler com você aqui, Mateus 25, verso 34. E eu queria que você deixasse marcado na sua Bíblia. Eu tenho o hábito de marcar a Bíblia, aquelas promessas maravilhosas que eu tenho aqui na Bíblia, eu marco a Bíblia. Eu queria que você marcasse aí na Bíblia e marcasse também no seu coração. Ele diz o seguinte: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação deste mundo. O plano de Deus na criação foi dar a você um lar junto com Ele. O pecado entrou na terra e todo o resto você já sabe, tem acontecido. Mas a Bíblia está dizendo para nós hoje: o reino que vos está preparado desde a fundação deste mundo. Desde antes da fundação desse mundo já era plano de Deus salvar você. E em todos os sinais que nós temos visto, nós podemos ter uma esperança. A esperança de que Jesus virá. Ele é o sol da justiça. O sacrifício de Cristo é para nós uma luz de esperança. O Calvário é para nós a luz de esperança nesse mundo cheio de trevas. Nós sabemos que Jesus vai voltar, mas o que pode nos dar esperança, além da cruz de Cristo? Nasci no interior de Minas Gerais. Sou da roça. Quando alguém me chama de da roça, está fazendo um grande elogio. Eu sou da roça. Sempre digo isso, com muito orgulho, com muita alegria. Eliseu, quando foi chamado, ele estava arando a terra. E não aconteceu diferente comigo. Sou da roça, sou do interior. E é claro que na roça a gente tem o hábito de acordar bem cedo. E até hoje eu tenho nutrido esse hábito. Lá em casa a gente acorda cedo. 4 horas da manhã, 4 e pouco da manhã no máximo. E eu tenho o privilégio de ver o sol nascer. E eu tenho tido agora, perto do inverno, o privilégio de meditar ali no nascimento do sol, alguns instantes antes que o sol nasça. E se você quiser fazer essa experiência, eu lhe convido, você vai ver que maravilha que é. Antes do sol nascer,
é o momento mais escuro da noite. Eu percebi isso há muitos anos. Antes do sol nascer, é o momento mais escuro. E nós estamos vivendo um período de grande treva nesse mundo. Os mais variados argumentos poderiam ser usados aqui, mas você já sabe disso. Nós estamos vivendo num tempo de treva. Nós estamos vivendo num momento de escuridão da história da humanidade. Mas a Bíblia nos diz que Jesus é o sol da justiça. A sua cruz representa para nós a libertação desse mundo de pecado. Para que nós tenhamos a vida eterna nele, basta apenas acreditar na sua palavra. E a Bíblia nos diz, com clareza, eu virei outra vez. Você pode estar passando por problemas, não sei quais são eles. Mas eu quero dizer uma coisa, talvez você se veja em trevas hoje. Mas na hora mais escura da noite, maior aflição da sua vida, saiba, o sol está para nascer. Jesus está para vir, para buscar e salvar aqueles que o creem. Você vai ouvir uma música agora, especial. E essa música fala justamente sobre a esperança que nós temos no Calvário, na cruz de Cristo, do nosso Senhor. Medite nesta canção. Amém. Só a cruz lá do Calvário traz-nos paz, bendita paz, como um barco bem seguro em um mar de ilusões. Se seu fardo é tão pesado e difícil é viver, descansa em meio à sombra, contempla Cristo sim e seu amor. Esse dom precioso Cristo deu. Não há maior amor que o seu na cruz. Esse amor transforma a vida, cura a alma ao pecador, enche a vida de alegria, faz brilhar no interior. Vou contar a linda história de alguém que morreu pra salvar, pois não há amor no mundo, nada igual ao mundo, Senhor Jesus. Lá na cruz
jamais vacila e perdão concederá para uma vida em Cristo. É Jesus a solução. É Jesus a solução. Meu amigo, eu tenho família. Tenho uma esposa, professora Sleide, que eu amo muito. Eu tenho uma filha de 7 anos de idade. Ela transformou minha vida, Laura. E eu quero dizer para você que eu amo a minha família. E eu tenho certeza que você também ama a sua família. A família da minha esposa é uma família grande. Inclusive, há muitos dos familiares dela que estão assistindo aqui agora. E muitos estão agora talvez chorando lá porque recentemente perderam membros desta grande família. Minha esposa agora perdeu recentemente uma tia que lhe era muito cara, muito próxima, também gostava muito dela. Perdeu agora, se não me engano, ontem ou anteontem, uma prima, pelo Covid-19. Outros familiares também já perderam a vida. E nós estamos passando, de fato, por um momento de conturbação. O choro tem acompanhado durante alguns dias a nossa casa, pela perca dessas pessoas que nós amamos e nos são caras. E talvez eu esteja falando agora para alguém que perdeu alguém que ama. Por essa pandemia, por alguma outra doença, por alguma fatalidade. Alguém que talvez está desesperado no mundo que está vivendo, não vê esperança. Mas eu quero dizer para você, Jesus é o sol da justiça. Para a família que está enlutada, Ele é a certeza da ressurreição e da restauração da vida. Para aquele que está angustiado, Ele é a companhia presente sempre, em todos os momentos, lhe trazendo alegria e contentamento. Para aquele que está doente, Ele é a cura. Para aquele que está perdido, Ele é a salvação. Jesus é para todos nós. E Ele está essa noite falando ao seu coração e dizendo: filho, venha. Venha porque eu tenho preparado para você um lar. Estou preparando um lar, estou voltando. Ouça meus passos. Eu sou o Deus que se aproxima. Eu fui no Calvário sofrer as consequências do pecado deste mundo para salvar você e toda a sua família, para que onde eu estou estejais vós também. Esta é a promessa. Isso é o que está escrito na palavra. E é nisso que eu quero confiar. E convido você a confiar também. Quero convidá-lo a orar nesse momento, pedindo que o Espírito Santo leve você uma decisão de se preparar para a breve vinda de Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pelo teu infinito amor e misericórdia, Senhor. Louvamos o teu nome porque a tua palavra é santa, justa, verdadeira, e ela diz que Jesus está voltando nas nuvens dos céus para buscar e salvar aqueles que o amam. E aqui, Senhor, nesta igreja, tanto de forma presencial como online, há pessoas reunidas com um único objetivo: receber a bênção do Senhor, a revelação do Senhor, segundo a sua palavra, para que juntos estejamos preparados ante aos sinais que antecedem a breve volta de Cristo Jesus. Talvez, Senhor, eu esteja falando para pessoas nesse momento que perderam pessoas queridas
A dor dilacera seu peito. O sofrimento o acompanha há vários dias, talvez anos. Mas a sua palavra, Senhor, diz que o Senhor é o alento nesses momentos de tribulação. O Senhor é o bom pastor que refrigera as nossas almas. Por isso, Senhor, quero colocar nas tuas mãos esta igreja. Nossos irmãos de São Gonçalo, de Niterói, do Rio de Janeiro, da Paraíba, de Campos dos Goitacazes, de Tocantins, do Pará, quem sabe, de todo o Nordeste, de todo o mundo, de todos os lugares onde há alguém ouvindo a sua palavra nesse momento, que o seu Espírito Santo repouse sobre ele, dando-lhe a certeza: filho, eu venho lhe buscar. Pedimos, Senhor, estas bênçãos, não porque cremos em nós mesmos, mas porque cremos na sua palavra e nela nos deleitamos e confiamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus o abençoe. Muito obrigado por ter ficado conosco. Que Deus o abençoe. E lembre-se, dia 5 ao dia 12, começa a nossa semana de oração, Olhar de Esperança. Se você acha que o pastor Joel é bom, acredite, a esposa dele, irmã Lúcia, é melhor ainda. Então fique conosco. Que Deus abençoe você.